Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Loz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, vamos voltar a Enterprise e mais especificamente ao 22º episódio da segunda temporada, intitulado O Cogenitor. Gente, esse episódio é muito bom, é um dos 10 melhores talvez aí de Enterprise, tá? Muito bom mesmo esse episódio. É um episódio que vai continuar a falar sobre o tema da importância do respeito às diferenças, da diversidade cultural, entendeu? Eu sei que as pessoas acham que esse é um tema até muito manjado em Jornada nas Estrelas, né? Mas da forma como ele foi abordado nesse episódio, entendeu? Realmente a gente tem aí um desfecho bem impactante, né? Ele foi abordado de uma forma um pouco diferente dos outros episódios sobre diversidade cultural que a gente vê, né, em Jornada nas Estrelas, né. Vamos falar um pouquinho do plot. A Enterprise está próxima de uma hipergigante, né? O Archer vai querer estudar nessa hipergigante, né? Só que ele encontra uma nave Vissiana, tá? A espécie se chama Vissianos, né? Mais próxima ainda da hipergigante, né? Quer dizer, já dá para perceber que é uma espécie que tem uma tecnologia mais desenvolvida, né? Que a da Enterprise, né? E o capitão da nave Vissiana é um sujeito muito receptivo, né? Os dois fazem bastante, ele propõe bastante intercâmbio, bastante troca, né? Ele também se diz explorador, assim como o Archer, né? Então a interação, esse primeiro contato com esses Vissianos parece que vai ser muito pacífico, né? A gente vai ter várias histórias aí que vão mostrar isso, né? O episódio ele é fragmentado em várias histórias, várias pequenas histórias onde você vê um entendimento muito grande entre os humanos e os Vissianos, né? Histórias que são até um pouco monótonas, né? Exceto pela história que envolve o nosso Trip, né? Por que isso? Porque o Trip ele vai conhecer o chefe de engenharia da nave Vissiana, né? Ele é casado, né? Né? E ele quer ter um filho com a esposa dele, né? E aí o que acontece? Fica uma terceira pessoa ali junto com eles, né? Que não tem um sexo muito bem definido, né? E ele é chamado de cogenitor, ou seja, seria um terceiro sexo, tá? E aí esse cogenitor é que ajuda, né, com as enzimas dele lá, né, a fazer com que o casal consiga ter um filho. Ele faz parte de somente 3% da população do planeta, né, dos Vissianos, né, no caso, né, e é muito difícil, né, de você conseguir um casal conseguir um Vissiano, né, para poder fazer filhos, né, no caso, né. Então você tem que ter esses elementos aí na cabeça. O Trip vai ficar muito curioso com aquilo, né. Ele vai começar a conversar bastante com o chefe de engenharia, coisa e tal, né? E ele percebe, né, que esses Vissianos, que esses cogenitores, né, eles são tratados, né, praticamente como um objeto, né? Eles não têm direito a ter uma educação, eles não têm direito a ter uma vida, eles não têm direito a ter escolhas, né? Eles não têm direito a nada, eles só servem mesmo ali para fazer reprodução, né, dos Vissianos, né? E é uma espécie muito, vamos dizer assim, avançada tecnologicamente. Para vocês terem uma ideia, ele já tem reator de dobra há mais de 1000 anos, né? E o capitão da nave Vissiana fica até espantado, né? Quando ele descobre que é o pai do Archer que está trabalhando lá nos primeiros motores de dobra, né? E o Trip ele fica assim, pô, mas esse Vissiana, mas esse cogenitor ele tem que ter direito, ele tem os direitos humanos dele, coisa e tal, né? Aí ele vai conversar sobre isso com a T'Pol e a T'Pol fala, olha, o negócio é o seguinte, é a cultura dos caras, você tem que respeitar, entendeu? O Archer, ele preza muito a coisa da experiência do primeiro contato. É melhor você guardar sua opinião para você mesmo, entendeu? Não fica polemizando esse assunto, é a cultura deles, entendeu? E isso pode interferir na atividade do primeiro contato. Mas o Trip, né, impetuoso como ele só, né, o que ele vai fazer? Ele vai começar às escondidas a entrar em contato com esse cogenitor, né? É até interpretado por uma atriz, né, mas é aquela coisa, você ele tem uma cara, o personagem vai ter uma característica andrógena, meio andrógena ali, né? Eu não sei como é que são as terminações de hoje, eu sou velho, tá, gente? Mas andrógeno é aquela coisa, nem tanto homem, nem tanto mulher, acho que hoje chama de não binário, né? Eu realmente não sei. Desculpe a minha ignorância com relação a esses termos mais recentes. E aí o que acontece?
O Trip, ele às escondidas vai começar a entrar em contato com esse cogenitor, ele vai ensinar o cogenitor a ler, né? Ele vai perceber que o cogenitor ele tem uma rapidez muito grande para aprender a ler, né? E o Trip vai ficar cada vez mais, né? Lá na maior das boas vontades, na maior das boas intenções, né? Vamos dizer assim, dá um poder de escolha, né, para esse cogenitor, dá a consciência dele de que ele tem direitos, coisa e tal, né, de que ele tem direito a ter uma vida própria, né. O Trip ele leva esses cogenitores escondidas para a Enterprise, né, mostra o aparelho de transporte, mostra a engenharia, né, passa aquele filme O Dia que a Terra Parou para o cogenitor, né, e o cogenitor ele vai começando a gostar daquela vida, né, ele vai começando a perceber, né, que ele pode ter um direito à liberdade, que ele pode ter direito a uma escolha, né? Mas isso dentro da cultura humana, né, gente? E ele não é humano, esse que é o problema, né? Foi uma coisa até que a Paul disse, né? Na cultura dele a coisa é diferente, né? E aí, o que vai acontecer? O Archer tá lá, né, fazendo uma missão, pesquisando lá a hipergigante com o capitão, né? Enquanto isso está rolando todo esse problema aí, né? Os Vicianos eles vão começar a perceber que o Trip, né? Ele pedia para ir à nave deles, né? Que o Trip tinha que estar em determinados lugares, mas não estava, entendeu? Então quer dizer, o Trip meio que desaparecia, né? Por quê? Porque ele estava com o cogenitor, né? Então, os vicianos começaram a dizer que o Trip já não era mais bem-vindo, né, dentro da nave viciana, né. Obviamente que a T'Pol vai passar um esporro nele, né, vai chegar e vai falar, né, você pode estar prejudicando aqui esse primeiro contato, coisa e tal, né, de uma forma muito profunda, não sei o que, né. E aí a gente vai ter a seguinte situação, o cogenitor ele vai para a Enterprise, né, e vai dizer que não quer mais ficar com os Vicianos, que ele quer realmente ficar com o Trip, que ele quer ficar na nave, entendeu? Que ele quer ficar na Enterprise, que ele quer ter a vida própria dele, que ele quer ter os direitos dele, coisa e tal, né? E aí armou-se, né, um rolo, né, todo, né? E o grande problema é o seguinte, né? O Viciano ele pede asilo à Enterprise, né? E aí quando o Archer volta, né? O Archer fica, né? Louco, né? Porque, pô, tipo assim, Trip, né? É o primeiro que é o subordinado dele, segundo é um amigo muito próximo, né? E aí o Archer começa a se perguntar até que ponto, entendeu? Ele não orientou ou não orientou o Trip direito nessas questões, né? De respeitar a diversidade cultural. Uma coisa que o Trip já sabia, que ele tinha que fazer, mas ele acabou não fazendo pelo ímpeto dele, né? E aí você tem esse problema armado aí, né? Esse problema complicado armado aí, né? O capitão da nave Viciana vai chegar junto com o casal lá também, né? E o casal fala, a gente precisa dele para ter os nossos filhos, né? Quer dizer, na cultura é muito difícil vocês entenderem uma cultura diferente, coisa e tal, tá? Mas é aquele negócio, né? Tem que ter realmente o respeito à diversidade cultural. Então os vicianos usavam esse argumento, né? Que pode parecer estranho, mas é a cultura deles, eles têm o direito de seguir a cultura deles como eles querem, entendeu? E o Archer falou, né? Mas eu também estou recebendo um pedido de socorro aqui, um pedido de ajuda. Também não posso virar as costas para um pedido de ajuda, né? Aí o capitão da nave Viciano, muito compreensivo, chegou e falou, tá bom, acho, eu não estou com pressa de ir embora, entendeu? Você tem o tempo aí que você quiser para você decidir o que você vai fazer. Só considera, né, a nossa argumentação, né? E aí se retirou, né? E o que o Archer decide no final das contas? O Archer decide, né, pelo caminho, né, que seria o caminho mais lógico, né, o caminho realmente mais correto, né, que seria respeitar a diversidade cultural, né, dos vicianos, né? E ele infelizmente acaba, né? Infelizmente para o cogenitor, né? Ele acaba tendo que entregar o cogenitor, né, para os vicianos, né? E aí tá, aparentemente, né, se desfez o rolo, né? Só que depois ele recebe um chamado do capitão da nave, depois que a nave viciana vai embora, né? E aí ele chama o Trip para conversar. E aí ele fala o seguinte pro Trip, né? A gente entregou a viciana, né? E a viciana se suicidou, né? Ou seja, né? Isso aconteceu. E aí o Trip ficou completamente desnorteado, né? Ele ficou assim, caramba, isso aconteceu por culpa. Mas ele acha, aconteceu por culpa sua, sim.
Entendeu? Aconteceu por culpa sua, sim. Você sabia que você tinha que respeitar a diversidade cultural, agora você é uma pessoa que age muito pelo ímpeto, muito pelo instinto, pelo ímpeto, entendeu? E espero que isso te sirva de lição, né? Eu acho assim, um misto de revolta, entendeu? De dor, entendeu? De decepção, de desapontamento, entendeu? Só sentimentos ruins ali. Eu acho que eu não conseguia nem, sabe, falar direito, entendeu? Ele estava tão, sabe, transtornado que não dava nem para falar direito. Ele não conseguia nem falar direito. Ele falou muita coisa, mas, sabe, tipo assim, num, como é que eu posso dizer? Numa confluência de sentimentos muito tristes, muito ruins, né, no caso, né, e o Trip completamente, Trip em choque, né, no caso, né, e eu acho que ainda chegou e falou assim, o nosso contato com eles acabou, entendeu, influenciando em duas vidas, na vida do cogenitor que se matou e na vida da criança que não vai nascer, entendeu? Então, quer dizer, ficou aquela sensação, e eu acho que ele ainda ficou se perguntando, será que eu tenho culpa nisso? Será que eu tenho culpa de não ter, entendeu, te orientado direito, eu como seu superior, coisa e tal, não sei o quê? Aí o Trip chegou e falou assim, não, você não tem culpa de nada, entendeu? A culpa é toda minha. Então o episódio ele terminou, sabe, com esse clima, entendeu? De tragédia, de catástrofe, de terra arrasada, de choque, de sentimento de derrota, entendeu? Muito grande, né? Que foi um primeiro contato que estava indo às mil maravilhas, né? Ou seja, essas histórias, esse episódio fragmentado em várias pequenas histórias, né, mostrando só uma relação muito cordial entre os terráqueos e os vicianos ali, estava deixando a história até num ritmo meio monótono, né, só a história do Trip que interessava mais um pouco ali, né, e de repente você tem, né, essa verdadeira porrada no estômago no final, né? Quer dizer, você bota até esse episódio com essas histórias fragmentadas e monótonas, né? Como uma espécie de contraponto a esse final extremamente impactante, né? Então, sabe, o episódio ele é muito bom nesse sentido, por quê? Porque ele ensina da pior forma possível, né? O respeito à diversidade, né? E vai ser um episódio que vai ser muito marcante pro Trip, né? De construção de personagem, né? Que vai ter que mostrar que ele precisa ser um sujeito menos impetuoso e que ele realmente precisa aprender a respeitar as diferenças, né? Uma coisa que o Asha já estava aprendendo também, né? Com as missões dele, né? Com essa coisa da missão da Enterprise, com as várias situações pelas quais ele passou, né? Pelas orientações que ele recebeu da T'Pol, né? Coisa e tal. Só que o Trip ainda não escutava muito isso bem, né? E aí o Trip vai ter, né, a pior, né? Vai aprender isso da pior forma possível, né? Que é importantíssimo, né? Que você respeite realmente, né, a cultura das outras pessoas, né? E você não tente mudar isso, entendeu? As pessoas é que tem que tentar mudar a cultura delas, não é você que tem que dizer como as pessoas têm que viver, né? Por mais boas intenções que você tenha, né? Por mais boas intenções que você tenha, né? Então é um episódio que realmente, sabe, ele é importantíssimo, assim, sabe? Muito importante em Jornada nas Estrelas, sabe? Esse impacto no final ele é muito interessante, ele é muito forte, é muito marcante. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando a vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, tá? Como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.